Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fora do Consultório. Um videocast que trata de cirurgia plástica e nutrição, mas vai muito além disso. Hoje eu estou aqui com minha eterna convidada especial. Juliana Ferrari, nutricionista. E eu sou Wagner Nunes, cirurgião plástico. E aí, Ju? Vamos bater um papo bem legal hoje sobre um tema que está bem alta para mim e para você, né? Pois é, escolhemos realmente talvez um dos temas mais intrigantes da atualidade. Um dos temas que mais gera curiosidade e perguntas no nosso perfil. E é um tema que eu acho que ele é um dos que eu acho que tem mais que juntar as duas profissões, porque mexe muito com as duas, principalmente que para a paciente operar, ela tem que, obrigatoriamente, digamos assim, fazer um tratamento combinado, não é isso? Exatamente. As outras também, mas eu acho que não estão com essa obrigatoriedade, porque a gente está falando do... Lipedema. A gente vai falar hoje sobre lipedema, um assunto da atualidade, curioso, que é desconhecido para muita gente e que até mesmo para alguns profissionais de saúde eles não dão a importância que merece ser dada. E a gente fala assim, ela tem a questão da gordura estética, mas é uma doença, tem inflamação, né? Então, assim, a gente não pode pensar só no lado estético, por isso que a nutrição tem que estar muito associada, como outras profissões, mas principalmente a nutrição, que a gente vai falar aí sobre como tratar isso para que o último passo, né, digamos assim, que não tem cura, né, mas que a cirurgia seja um passo onde seja o passo final, mas que tem que existir algo por trás antes, né, que seria a atividade física e a nutrição. Lipedema. O que é? Quais os sinais clínicos? Que exames? Como a gente faz o diagnóstico e o seu tratamento? Vamos começar. Juliana, o que é lipedema? Lipedema é um acúmulo de gordura, principalmente nas regiões de coxa e glúteo, e em alguns casos o braço, né? E é um acúmulo de gordura desordenado que pode causar inchaço, pode causar, às vezes, gorduras em locais, digamos assim, diferentes um do outro, né? Não é algo uniforme. Pode causar alteração da pele, né? E sensibilidade, dor, às vezes incomoda muito a paciente a ponto de impedir atividades diárias, né, do dia a dia. Então, não é só um acúmulo de gordura qualquer. É muito além disso. Exatamente. Lipedema, já pelo próprio nome, ele sugere gordura, tá certo? É uma doença inflamatória e é crônica, tá certo? O acúmulo de gordura indesejado é lipodistrofia, acúmulo de gordura indesejado, tá certo? Lipedema é quando essa lipodistrofia causa sinais clínicos. E o mais interessante, como você falou, é que ele é muito comum nas mulheres, predominantemente. É exceção ser ocasionado nos homens. E o acúmulo de gordura é basicamente em quadril, coxa e perna. O mais interessante é que normalmente ele não acomete mãos e pés. Então, doença inflamatória. E outra coisa bem interessante, hein? De caráter genético. Não é isso, Juliana? Exatamente. E é muito confundido com só obesidade, ou então como falta de força de vontade da paciente, só celulite, né? Um acúmulo ali. Ah, é porque você não está treinando direito. Eu ouço muito isso das pacientes. Mas, na verdade, ele causa coisa além da estética. Então, a paciente vai ter incômodo de dor, como eu tenho um paciente que não consegue mais dirigir. A estética dele digamos assim, é algo que chama a atenção, né? Então, a paciente fica com edema, fica com alteração da pele, com mancha, com inchaço, desordenado, né? Então, tem perna maior do que a outra, tem coxa maior do que a outra, e é algo que incomoda muito as mulheres que têm, né? Eu imagino o quão desconfortável é uma pessoa que tem lipedema. Principalmente quando essa pessoa não sabe que tem esse diagnóstico. Porque normalmente é aquela paciente que é mais gordinha, que tem IMC alto e que treina todo dia,
muda o estilo de vida, começa a se alimentar bem e ela evolui da seguinte forma: cintura fina, tórax estreito, quadril largo, coxa larga e perna grossa. Normalmente é aquela paciente, inclusive eu tenho uma que tem resultados excelentes em outras áreas. Então é aquela paciente que baixa muito a dobra do abdômen, a dobra do braço, a dobra do dorsal. E aí quando a gente vem para a coxa, aí o principal incômodo é a falta da melhora da qualidade dessa coxa. Então a paciente perde o volume, ela fica ali, mas a coxa, tipo assim, parece que você não fez nada. Então, assim, é aquela aparência de celulite muito grande e a principal característica, assim, se eu tiver que falar, assim, ao olhar, né, seria aquela coxa sem marcação muscular. Você não consegue definir, você não consegue ver nenhuma evolução. É celulite aqui perto do joelho, você não vê aquele músculo marcando, você não vê posterior de coxa, é como se fosse apenas Aquela coisa redonda. Exatamente. Gordinha, fofinha, que dá vontade de agarrar, um ursinho de pelúcia. E aí essa Primeiro paciente sinal. Define braço, define abdômen, mas a perna fica ali. Esse aí é o primeiro sinal que você deve desconfiar que você tem lipedema. É um acúmulo de gordura, tá certo? Você treina todo dia, você mudou seu estilo de vida e você que é do sexo feminino, você perde peso, mas o quadril, a coxa e as pernas são gordinhas. Você não consegue perder, por mais que você faça essa gordura. E é aquelas pacientes que quando viajam precisam fazer o uso de meia, porque as pernas ficam muito inchadas. Aquelas pacientes que não conseguem andar muito, que não conseguem ficar muito tempo em pé, que reclamam muito de dores na perna, que sentem peso nas pernas. Ai, minhas pernas estão muito pesadas. Segundo sinal, acabou de falar, sintoma clínico, sinais clínicos. Exatamente. É o acúmulo de gordura sintomático, tá certo? Então você tem um acúmulo de gordura em quadril, coxa e perna com dor, desconforto, queimação. Sinais clínicos, desconforto. Segundo sinal para você desconfiar que você tem lipedema. E aí a gente parte para a parte dos exames, né? Então, assim, são os exames clássicos de inflamação, né? Então, a ferritina. O que mais? Então, exames de sangue, né? A gente tá falando. são pacientes que têm uma doença crônica. Eu gosto de ir sempre raciocinando para deixar mais fácil de vocês entenderem. É uma doença crônica, acúmulo de gordura com sinais clínicos, não é isso? Então, como é que a gente vai diagnosticar isso? Avaliação clínica, você vai olhar para essa pessoa e você vai perceber uma desproporção do quadril com a cintura, numa relação menor do que 0,7 e 0,8 para mulheres, tá? Então você mede teu quadril, mede tua cintura, divide isso daí. Na verdade, a cintura divide pelo quadril, uma relação menor do que 0,7, 0,8. Isso é a avaliação clínica, de exame físico. Com relação aos exames laboratoriais, você vai perceber uma paciente inflamada, que se alimenta mal, com enlatados, carboidratos. E aí, quando a gente fala nisso, a gente já associa que normalmente essa paciente ela vai ter outras queixas, né? Ou, no caso, outras doenças. Então, quando a gente fala de doença crônica, a gente está falando de diabetes, obesidade, hipertensão. Então, normalmente já vem junto isso aí. E aí a gente já percebe uma paciente o quanto ela é inflamada nesse sentido. E se for avaliar a parte de exames, possivelmente ela vai ter a parte de micronutrientes completamente alterada, vai ter colesterol alto, triglicerídeo alto, porque a gente está falando de um acúmulo de gordura, né? Eu acho que se mistura muito com fator de risco de doença cardiovascular. Com certeza. Porque essa paciente pode ter dislipidemia, colesterol, triglicerídeos alterados, você vai ver ferritina aumentada, marcador ferritina como marcador inflamatório, não como acúmulo de ferro. Adiponectina, ferritina, PCR, que é a proteína C reativa, enfim. Existe uma série de exames laboratoriais que são marcadores inflamatórios. Provavelmente essa paciente vai estar com esses marcadores inflamatórios aumentados. Inclusive, indicam também aumento do risco cardiovascular. Mas aí um ponto importante, no caso da mulher, essa gordura do quadril, ela é considerada cardioprotetora, porque não é a gordura visceral.
A, a mulher, exatamente. Eu já li Vai isso. ter que Eu associar li isso no isso. artigo, que é o seguinte: você tem lipedema, muito acúmulo de quadril e coxa. E as pacientes com lipedema, algumas vezes, elas vão ter o PCR baixo e outros marcadores aí que era para estar aumentado, porque são inflamatórios, né? Mas eles vão estar abaixo, quer dizer, tem baixo risco cardiovascular. Exato. Talvez seja por conta dessa acúmulo de gordura do A não quadril, ser né? que ela tenha o acúmulo da gordura abdominal também, né? E aí é outro ponto. Assim, não é uma doença que a gente costuma falar que ela não tem, claro que de maneira geral, né? A gente falando de uma paciente que treine, que tenha isso sob controle, né? Uma paciente que seja magra ali, esteja eutrófica, um pouco de sobrepeso, não estou falando de... A grande questão do lipedema é um incômodo muito maior estético e que vai trazer prejuízos pequenos, porque essa inflamação ela não vai afetar grandes coisas, não é uma doença que vá preocupar, que você vai ter risco disso, que vai ter risco de morte ou então de alguma doença mais grave, não. Mas o maior incômodo, com certeza, é o estético, é o físico, é ali a mobilidade, é a vida da paciente, a paciente se isola, não sai. Então, basicamente, é isso daí. Perfeito. Eu acho que com relação, o exame laboratorial ele não vai dar o diagnóstico de lipedema, ele vai sugerir dentro de um contexto que você tem lipedema. É mais importante a avaliação física. Então, essa avaliação física com o nutricionista ou com o endocrinologista, eu acho que são esses dois profissionais que vão dar esse diagnóstico do lipedema, tá certo? E mais importante do que a avaliação clínica e física é realmente a gente perceber quais são os pacientes que têm mais risco e orientar elas para que elas busquem o seu tratamento necessário. Aqui a gente vai já falar do tratamento, mas eu acho que o mais importante é isso. É uma doença muito pouco conhecida, pelo menos não era tão discutido isso antes, e muitos médicos acreditam que falácia de internet, doença criada pela internet. Inclusive, o linfedema já tem CID, tá certo? Então, tá no Código Internacional de Doença, tá certo? Então, não é algo que foi criado pela internet, não é, tipo invenção da internet, nem das próprias pacientes. Realmente, essas pacientes têm dificuldade de perder gordura na região do quadril e coxa. Agora, o que a gente vê, né, Juliana, são alguns pacientes que têm um MC alto, que são gordinhas, e que estão utilizando o termo de lipedema para justificar o fato delas não estarem perdendo peso. Então, são duas coisas diferentes, tá? Então, se você tem um MC alto, você tem que buscar mudar seu estilo de vida, fazer dieta e perder seu peso. Então, para aquelas pacientes que treinam e fazem sua dieta e que mantêm essa relação cintura-quadril, né, abaixo de 0,7, 0,8, essas sim têm lipedema. Não, já puxando um gancho um pouco para o tratamento, eu acho que a grande questão dela ter sido tratada como uma invenção, não ter sido levada a sério, porque o tratamento dela, por se falar de uma área, a gente está falando de perna, de coxa e quadril. É bem característico, para quem não conhece, a gente vai colocar algumas imagens, mas não existe um tratamento ali. Eu não vou, não, estou com lipedema na minha coxa, na minha perna, e existe um tratamento onde eu vou ser invasivo, até porque nem a cirurgia plástica vai fazer isso. Então, não existindo isso, o tratamento ele acaba sendo o quê? O geral, o que a gente já sabe. Não existe uma forma de você emagrecer uma região apenas. Não existe a gente passar um produto na sua perna e vai fazer o quê? Com essa gordura vai derreter, vai melhorar. Não existe nada que você tome, não existe nada que você use uma meia. Então não é isso. Então o tratamento ele acaba sendo o mesmo do que se fosse você ter que emagrecer qualquer área do seu corpo. Então você tem que imaginar que você tem que baixar o peso, você tem que perder o peso. Então para isso você precisa de dieta e atividade física. O que a gente vai entrar de forma mais específica para o tratamento é analisar os exames para que a gente potencialize o seu tratamento. Então, muitas vezes a paciente tem uma deficiência nutricional, é um paciente desnutrido, mas não percebe, não sabe, não colhe exame, não vê, uma vitamina D baixíssima, umas vitaminas do complexo B, cálcio, zinco, que isso tudo está associado. Então, assim,
a gente vai ajudar nesse tratamento, mas o tratamento continua sendo dieta e exercício físico. A gente vai discutir um pouco sobre coisas mais específicas que já tem hoje em dia, suplementação mais específica, mas não vai ser isso que vai tratar, entendeu? Perfeito. Então, só assim, a questão do tratamento, ele é multidisciplinar. Vamos passar para o tratamento, né? A gente já fez o diagnóstico do lipedema. E a questão do tratamento é uma doença que tem um tratamento multidisciplinar. Então, se você que tem acúmulo de gordura quadril e coxa e acha que vai fazer uma cirurgia plástica e vai resolver seu problema, enfim, você não está sendo tratada da forma adequada. Então, qualquer profissional que se preze vai primeiro fazer com que você reduza o seu caráter inflamatório, desinflamar seu corpo, desintoxicar seu corpo. Você precisa passar por uma nutricionista, fazer um tratamento funcional, tá certo? Se alimentar melhor e ter realmente uma rotina de atividade física, porque você precisa tratar o seu índice de massa corporal. Você tem que baixar isso daí, o acúmulo de gordura. E aí sim, após você fazer uma dieta anti-inflamatória, após você melhorar seus exames anti-inflamatórios, os marcadores inflamatórios, você vai estar apto a realizar a cirurgia plástica para o tratamento do lipedema. Primeiro passo, né? Foi diagnosticada, teve um diagnóstico. Quais os médicos que podem diagnosticar? Vascular, endócrino. Endocrinologista, né? E aí você vai começar uma investigação com o endócrino, fazer uma bateria de exames. Tem alguma outra doença crônica? Tem diabetes? Tem hipertensão? Como é que está o colesterol? E aí a gente entra com a bateria de exames. Investigar a parte comportamental é muito importante. Normalmente são pacientes que são ansiosas, pacientes que têm alguma questão de autoestima. Então, o tratamento conjunto de um psicólogo ou psiquiatra, então tem que buscar. Por que normalmente essas pacientes ela não conseguem dar continuidade ao tratamento? Porque o emocional é muito forte. Então, tem um comer emocional, tem algum outro transtorno que, de repente, outro tipo de medicamento, que não vem ao caso agora a gente discutir isso, ajudaria nessa questão emocional. Então, assim, quando a gente fala disciplinar é isso, porque não adianta a paciente ir para o endócrino, recebe remédio, ajusta exame, vai para uma nutricionista, faz uma dieta anti-inflamatória. Se ela não seguir, ela não sai do canto. Então, por que você não consegue seguir? Essa paciente tem que ser amparada. E aí, na questão nutricional, a gente fala muito da dieta anti-inflamatória. O termo assusta um pouco, mas é aquela clássica de tirar alimentos que a gente sabe que inflama. Então, as frituras, massas, açúcar, farinha. Eu vou ter que tirar para sempre açúcar branco, né? E aí... Leite não. Leite, glúten, leite, são alimentos que eles potencializam a inflamação. Então, se você tem lipedema, você está inflamada. E aí, esse tipo de alimento vai potencializar. Então, é importante ver com a paciente que a gente não vai retirar esses alimentos de uma vez. Por quê? Porque ela não consegue seguir. Dieta restritiva demais. Com certeza, é bem restritivo realmente. Anti-inflamatório e cetogênico. Muito restritivo. Por que a gente fala da cetogênica, que é muito interessante? Porque a cetogênica é uma dieta, ou cetogênico low carb, baixa em carboidrato. E o carboidrato, ele é um macronutriente que ele causa mais retenção, naturalmente. Porque a molécula do carboidrato, ela suga mais água. Então, piora a retenção num paciente que já tem tendência a ter retenção. Mas a gente tem que ir para a prática. Como essa paciente, ela vai conseguir seguir? Não adianta prescrever uma dieta linda, low carb, cetogênica, se a paciente não vai. Então, às vezes, é melhor que ela siga 70% de uma dieta ok, do que ela pegar uma restrita e seguir 15%. E aí, quando a gente fala de anti-inflamatório, é muito mais importante do que você retirar esses alimentos, é você incluir alimentos. Então, assim, a gente está falando de shot, a gente está falando de cúrcuma, a gente está falando de gengibre, a gente está falando de chás. Chá verde tem muitas catequinas. Então, é um alimento extremamente anti-inflamatório. Tem um anti-inflamatório que é a epigalocatequina galato, que tem no chá verde, de fácil acesso, que a gente encontra no supermercado.
E você pode fazer ele consumir no seu dia a dia e você vai estar tendo uma dose de anti-inflamatório, de antioxidante. E tem gente que busca uma suplementação, algo muito difícil, mas não. E aí a gente está falando de incluir esses alimentos. Então, é um tratamento muito... Você vê, a gente falou de vários profissionais. E eu queria aproveitar esse momento que Juliana falou, de falar de suplementação, que a gente desenvolveu já faz um tempo, que a gente vem pesquisando e se aprimorando, estudando, principalmente Juliana, uma farmacêutica, tá certo? E junto com a farmácia, a gente desenvolveu uma linha de suplementos que é voltado nessa primeira etapa, principalmente para as minhas pacientes pré-operatórias, tá? A gente fez em vez de você estar preocupado e estar comprando suplementos individuais e perdido sem saber direito o que fazer para ingerir, para fazer sua cirurgia, a gente criou uma linha de suplemento pré-operatório 30 dias e 60 dias antes e do pós-operatório. Além disso, um shot de imunidade, cicatrização, também no pós-operatório sero cicatrizante e tudo isso visando o quê? Melhorar você para a sua cirurgia, tá? Não estou falando de soroterapia, não estou falando de você tratar a intoxicação por alumínio no seu corpo, nada disso. Estou falando de suplementos que têm evidência científica. Então a gente não criou nada, a gente apenas estudou, pegou aquilo que tinha de mais evidência científica no momento, o que Juliana e a farmacêutica achou que era mais pertinente, a gente fez e compilou isso numa cápsulazinha. Então, na verdade, são várias cápsulas, porque a gente não pode colocar muitas substâncias dentro da mesma cápsula. Então, assim, a gente vai estar divulgando isso para vocês. Ficou muito bacana esse trabalho. Já começamos hoje, já tem paciente minha que já está usando. Você que vai operar 60 dias antes, começa a tomar a linha de suplementação, shot de imunidade, cicatrização e a linha do pós-operatório para cicatrização, desintoxicação, hidratação de pele, colágeno, etc. Na verdade, a gente usou todas essas substâncias que a gente já tem no dia a dia, mas a gente usou elas juntas exatamente para o paciente não ter que ficar comprando fórmulas diferentes. E a gente pensou numa historinha, em tudo que o paciente precisa no dia dele. Então, a gente pensou no shot matinal com cúrcuma, com alimentos que a gente já sabe que eles são extremamente saudáveis, que têm uma função real, alimentos comprovados e tudo, que é esse shot, né, que é a cúrcuma, o gengibre e várias outras substâncias. Pensamos no diurético também para ajudar essa paciente a eliminar as toxinas. A gente fez um composto lipolítico termogênico que vai ajudar no aumento da ATMB dessa paciente e a ter uma queima de gordura, né, no pós, já um pouco mais tarde. A gente pensou em fibras e probióticos juntos, unimos os dois, né? Então, assim, para paciente que seja qualquer cirurgia que vá ser feito, isso mexe com o trato gastrointestinal da gente. Então, assim, as fibras para ajudar na questão de movimentação, para ajudar você a ir no banheiro, e o probiótico para a gente tratar essa microbiota. Tanto no probiótico do preparando essa paciente para a cirurgia, e no pós, que a gente pensou num probiótico que vai ajudar com a questão do pós-medicamentos, né? Antibióticos e tudo. E aí a gente pensou também no sérum cicatrizante, né? Drenante. Ficou bem bacana e a gente vai divulgar mais a fundo, né, direitinho. A gente vai mostrar todos os produtos. Em todos os produtos vão ter todos os compostos que a gente pensou com muito carinho. Pensamos também em um de colágeno para a pele, com nutricolin, várias substâncias. Colágeno tipo 2, verisol, silício orgânico, cabelo, pele, unha. Ficou muito completo. Ficou bem completo. E lógico que a gente tem outras etapas a serem lançadas ainda, mas esse ficou bem completo. E não só com relação à cirurgia plástica, porque ele acaba que vai melhorar também sua performance, né? Então você que está trabalhando, que está buscando alta performance, equilíbrio mental, dormir bem, sim, ele vai se encaixar nisso também, tá? Voltando ao assunto do lipedema, para a gente finalizar, o tratamento, que a gente já viu que a abordagem é multidisciplinar, nutricional, funcional, junto com o endócrino, nutricionista, e a parte cirúrgica, né? Então, a parte cirúrgica vai ser feita com um cirurgião plástico e a gente, após preparar muito bem e conscientizar essa paciente, a gente vai pensar
nas etapas cirúrgicas. O ideal é que a gente consiga fazer uma lipoescultura em 360 graus, circunferencial, de todo o membro, em uma única etapa. Acontece que às vezes a quantidade de gordura acumulada é grande, então a gente não vai conseguir fazer isso numa única etapa. Só para vocês terem noção, alguns casos de lipedema, a gente tira 5, 6, 7 litros das coxas. Então, o limite máximo que nós, por segurança, deveríamos fazer a lipoaspiração de uma paciente é de 5 a 7% do seu peso corporal. Então, como é que eu venho fazendo isso? Os protocolos ainda não estão bem estabelecidos. Pela nossa experiência, eu oriento a paciente que muitas vezes eu não vou conseguir fazer em uma única etapa. A gente vai fazer em 2 ou 3 etapas. Na primeira etapa, meu objetivo é fazer uma lipoescultura das coxas, digamos assim. Uma lipoaspiração das coxas. Então a gente passa o Vaser, que é um ultrassom, ele vai quebrar, emulsificar toda essa gordura. Para quê? Para ter menos sangramento e você ter menos dor no seu pós-operatório. Assim eu vou conseguir tirar alto volume dos membros. A lipoaspiração é 360 graus, coxa e perna, tá certo? A gente tem que tomar muito cuidado para não ter lesão dos vasos linfáticos, porque ao tratar o lipedema a gente pode ocasionar um problema bem mais sério, que é o linfedema. É outra coisa. É o edema dos membros por acúmulo de líquido, de linfa. Então, ao fazer a lipoaspiração, a gente toma muito cuidado para não ter a perda dos vasos linfáticos. Algumas vezes a quantidade de gordura é tão grande que eu vou ter que fazer isso em 2 etapas. Certo? E a aparência da pele? Então, melhora? Normalmente no lipedema não tem tanta alteração de cor, não tem alteração de pele, né? É mais acúmulo de gordura. No linfedema e na insuficiência venosa tem alteração de cor de pele. E lembrando que ao final dessas etapas, da primeira e da segunda